Oi, meus queridos alunos, tudo bem? Vocês podem observar, estou eu aqui com a minha melhor roupa, né? Estou aqui bem trajado, botei minha roupa de gala para trabalhar com vocês um pouquinho, hoje com saudade de vocês, óbvio, morrendo de saudade. Saudade de vocês, saudade do Havaí, saudade de ter a nossa vida de volta. Mas enquanto ela não volta, enquanto a gente não consegue driblar esse bandido desse esse danado desse coronavírus, ô bicho desgraçado. Mas enquanto a gente não consegue acabar com isso, nós vamos ficar aqui à distância, eu na minha casa, vocês na de vocês, a gente se cuidando. Esse recado está mais que dado, né? Muito cuidado com a higiene, muito cuidado mesmo, lavem muito as mãos, façam de tudo para não sair de casa, isso é sério. Tá? Ah, mas Florianópolis está bem. Está bem porque tem muita gente ficando em casa. Temos que continuar assim para a gente continuar bem e eu quero ver vocês pessoalmente em muito breve. Eu espero. Quando é que volta as aulas, professor? Não sei. Só sei que enquanto não tem aula presencial, a gente vai trabalhar dessa maneira remota, eu aqui bem vestido, né, em homenagem aos tantos havaianos que tem na sala de vocês, maioria absoluta, né? Óbvio, a maioria havaiana em quase toda a cidade, em quase todo o estado, se bobear em quase todo o sul do Brasil, quiçá da América. Mas nós vamos falar hoje aqui um pouquinho da República. E nós vamos falar com a cabeça do Havaí por quê? Porque trouxeram Ralf para o Havaí. Ralf é um jogador daqueles, né? Cara que chega junto, meio justiceiro, meio bandidão para alguns. E nós vamos falar hoje do banditismo social no Brasil, na República Velha. Banditismo social é uma coisa que existe não só no Brasil, existe em qualquer lugar do mundo. E muitas vezes pessoas de países, mas principalmente países pobres como o nosso, eles acabam se apegando demais a um bandido e criando no bandido um mito. E na história do Brasil nós temos alguns bandidos que viraram figuras mitológicas. Alguns ingressaram inclusive na política. Tá? Não que para ser político tem que ser bandido, pelo amor de Deus. Tá? Mas teve bandido mesmo, que entrou para a política e virou deputado aqui no Brasil nos anos 70, certo? Então vamos falar, se der tempo até a gente fala dele. Mas nós vamos falar especificamente da República Velha, portanto no ano 70, início do século XX, final do século XIX, início do século XX. Na República Velha, como vocês bem sabem, o Brasil estava nas mãos dos fazendeiros, dos grandes proprietários de fazendas, os grandes latifundiários, os chamados coronéis. E o coronelismo se serviu um pouco desse banditismo social, dessa onda de bandidos, para tornar os coronéis ainda mais poderosos. Tá? Então, é o fato da aula de hoje. Provavelmente você já ouviu falar dele, Virgulino Ferreira da Silva. Já ouviu falar? Não? Não ouviu falar, pelo visto não. Virgulino Ferreira da Silva, ele tinha um apelido, e aí com o apelido talvez vocês lembrem, talvez vocês vão se perceber que já ouviram falar. Sim, Lampião. Já ouviram falar de Lampião? É o Virgulino Ferreira da Silva. Um homem que por 22 anos, comandou um grupo de cangaceiros, de pessoas que faziam de tudo no interior do Brasil. Como assim faziam de tudo? Pessoas que matavam a sangue frio, estupravam mulheres, castravam jovens, sangravam pessoas em praça pública até a morte, penduravam pessoas de cabeça para baixo e furavam o pescoço para deixar sangrando. Não tinham pena de invadir as fazendas, seja de quem fosse, e destruir tudo, botar fogo. Matavam de maneira fria, tudo a comando, tudo a mando do Virgulino Ferreira da Silva. Um bando temido, um bando desprezível em termos de qualidade, não são heróis. Porém, na história do Brasil, se tentou tornar o Lampião como um grande herói, um herói nacional, um justiceiro, um homem que tirava dos ricos e dava para os pobres. Ora, gente, Lampião, justiceiro, para com isso. Não tem a mínima condição de nós pensarmos nisso. Deixa eu botar meu óculos que eu tô ficando velho, né? Mas o Lampião, ele era uma figura
que ele precisaria ser estudado com muito detalhe para se perceber que ele não foi esse mito sagrado que muitos cultuavam ou cultuam ainda na história do Brasil. Só que se cria essa onda do banditismo social. Lampião, ele foi por várias vezes repudiado. Os latifundiários, eles anunciavam publicamente que tinha que se matar o Lampião, tinha que se pegar o Lampião, tinha que se caçar o Lampião. Mas por várias vezes os coronéis, os latifundiários, né? Quando eu falo em coronel, eu estou falando de latifundiário. Quando eu falo latifundiário, eu estou falando de grandes proprietários de terra. Esses grandes proprietários de terra, os latifundiários, os coronéis, eles pediam auxílio econômico do governo federal para compras de armas, para monitorar, para municiarem, para armarem seus capangas e organizarem milícias para prenderem Lampião. Só que muitas vezes, pelo que consta, os próprios coronéis entravam em acordo com Lampião para que Lampião e seus cangaceiros amigos, seu bando, invadissem fazendas de vizinhos que tinham atritos com esses coronéis. Então, se eu sou um coronel, tenho um desafeto aqui na minha região, eu contrato o serviço de Lampião que vai matar o meu vizinho, ou vai estuprar a filha do vizinho, ou vai sangrar, ou vai apenas decepar os filhos, os netos do meu fazendeiro vizinho. Com isso, muita gente que vive no entorno foge. Então a migração, o êxodo rural nordestino no começo do século XX aconteceu também por conta de Lampião e seu bando. Muita gente depois compara Lampião, dizendo que Lampião ajudava os pobres. Não tinha disso não, gente. Só que o Lampião, quando roubava e tinha coisas de sobra, ele deixava uma cabra, uma vaca, e algumas pessoas desfrutavam disso. Não que ele tivesse alguma ideia de benfeitor. Então, essa ideia vamos apagar. Lampião foi o Robin Hood do Nordeste. Robin Hood é uma figura imaginária também para muitos ingleses. Robin Hood foi um ladrão que no cinema retrata muito bem, a literatura também, mas que ninguém sabe ao certo se ele realmente existiu. Lá no século XIII, na Inglaterra, pode ter havido vários Robin Hoods, pode ter havido várias pessoas que praticavam pequenos delitos, matavam, como Lampião também matava. Então, tanto Robin Hood não existiu, quanto Lampião não foi Robin Hood do Nordeste. Tá? Isso a gente poderia falar com calma numa aula, né? Discutir um pouco isso e parar com essa coisa desse imaginário de que bandido a vida é louca, que bandido tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser exemplar. Bandido é bandido e lugar de bandido é na prisão. E sem essa máxima aí de bandido bom é bandido morto. Luiz Carlos Alborguete foi o cara que lançou esse bordão. Ele foi um cara que se criou na política paranaense, se eu não me engano, ele tinha um programa de TV, de rádio. E esse cara, o Alborguete, ele lançou essa frase usada ainda hoje na política e por políticos: bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido preso. O lugar de bandido é na cadeia, não é no cemitério. Então, pessoal, é importante que a gente ressalte que o Lampião não foi o único bandido da história do Brasil que marcou uma época. Tá? Óbvio que depois dele surgiram outros, Bandido da Luz Vermelha, e eu acho que o mais famoso é o Homem da Capa Preta, que nos anos 70 se tornou deputado estadual. Esse cara, Tenório Cavalcante, ele veio do Nordeste, porque teve lá um conflito com a família dele, mataram a família dele, mataram o pai dele, ele veio para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele vai ser contratado por um pequeno fazendeiro da Baixada Fluminense e vai trabalhar ali como sendo um capataz, um capanga depois no final. E aí a fama dele de assassino se espalha, as pessoas o respeitam, diziam que ele tinha um corpo fechado, assim como Lampião também diziam que ele tinha um corpo fechado. O que é isso? Pacto com o demônio, que eles não morriam nunca. Esse homem da capa preta levou mais de 30 tiros, que é um monte de marca de bala. Não morria. Será que é por conta da capa preta? Não. A capa preta ele tinha porque ele ganhou do ministro da defesa do governo, ele ganhou uma metralhadora, olha que coisa louca. E para esconder a metralhadora ele usava a capa preta. Ele entrava até na Câmara, ele entrava com a metralhadora
e de vez em quando me mostrava tal. E tem gente por aí, né? Certo? Que também mostra arma e ganha voto. Essa coisa louca que é o Brasil do banditismo social. A história muda de personagens, muda de tempo, a história também se repete às vezes. Não convém aqui a gente entrar em detalhes, mas a República Brasileira é cheia de fatos curiosos que se arrastam até hoje, ok? Nós não estamos falando de milicianos, nós não estamos falando do Brasil do século XXI, estamos falando do Brasil do começo do século XX e nós vamos ver melhor esse Brasil em sala de aula com detalhamentos. Mas os coronéis se utilizaram muito desse poder desses milicianos do começo do século XX, desses jagunços, desses forasteiros como o Virgulino Ferreira da Silva. Gente, nós vamos ficar por aqui, tá? Até uma próxima, eu espero que vocês estejam bem, eu espero encontrar vocês bem aqui virtualmente, ou quem sabe até na sala de aula. Acho que vai ser difícil, então, provavelmente vai demorar mais um pouco, mas eu peço para que vocês também não deixem de fazer as atividades, até para exercer a mente, exercitar a mente, e nós vamos estar dando retorno quando voltarmos presencialmente, ok? Saudade de vocês, se organizem, porque uma hora para outra a gente está voltando e eu quero muito ver vocês pessoalmente, ok? Um abraço para todos, até mais.